áudio, acho que agora está sanado. Vamos começar pelo 41, que acho que era a sequência da pauta mesmo, de minha relatoria. São dois processos bem semelhantes, 41 e 42. Eu vou relatar o 41, o 42 vai replicar o que se for decidido aqui. O que a gente discutir e decidir aqui vai ser replicado. É uma DECOMP, o contribuinte apresentou uma manifestação contra o deferimento do pleito em 30/1 de 2009, foi indeferido em 30/1, ele apresentou em 3/3, ele cientificado em 30/1, apresentou em 3/3 uma manifestação, alegou que era um valor de recolhimento em duplicidade, de diminuimento de salário, pugnou pela observância da verdade material. A DRJ reconheceu integralmente o direito creditório pleiteado. O que aconteceu? Quando ele foi cientificado de decisão da DRJ, apareceu um saldo devedor aqui, nesse processo 40 de 12.575, que é meramente de acréscimos legais, efetivamente. Qual é o problema desse processo aqui? Que, na verdade, realmente, não tem nenhum tipo de demonstrativo ou informação que mostre de onde que vem esses 12.575. Tudo que eu achei aqui foram duas folhinhas, estão as folhas aí 100 e 183, que podiam me indicar, tentei fazer até uns cálculos, para ver se eu conseguia chegar na taxa Selic efetivamente, e aí não consegui. Aí ele começa a alegar o contribuinte que não tem nos autos elementos nenhum para que justifiquem essa cobrança, por que ele teve o direito creditório totalmente reconhecido e ainda assim está sendo cobrado, por que foi insuficiente o direito creditório, e aí ele diz que, na verdade, está tendo um direito cerceado, porque não tem nem como se defender efetivamente, alega, inclusive, que foi na DERAT diversas vezes e que, na verdade, não conseguiu esclarecer efetivamente, então ele está pugnando pelo retorno da DERAT para que se esclareça o motivo e o cálculo dessa diferença de R$12.000. Ele, na verdade, aí a partir daí, ele, ainda que se entendesse que essa diferença era por multa de mora, aí ele pugna pela aplicação da denúncia espontânea, do 138 do CTN, mas subsidiariamente diz, olha, ainda que vocês entendessem que não seja o cálculo de esclarecer, se for caso de ser efetivamente mora essa cobrança, eu gostaria que fosse abarcado pela denúncia espontânea, então não deveria ser cobrado. Então, ele requereu, basicamente, o conhecimento e provimento do recurso para seja cancelada a existência, primeiro, e que assim não se entenda, ao menos seja determinado o retorno dos autos à DERAT, para esclarecer o motivo e o cálculo efetuado pela autoridade fiscal, que levaram a concorrer pela insuficiência, bem que como que em seguida seja aberto um novo prazo de interrupção de RV pela recorrente em face dos esclarecimentos prestados. Preliminar de nulidade do despacho decisório eu afasto, efetivamente do acórdão recorrido também. Eu acho que, na verdade, da cobrança também, o ato de cobrança foi feito por unidade competente. Agora, o que eu acho aqui realmente, que os elementos, ainda que estejam baseados de uma forma sucinta aqui naqueles elementos, eu não consegui ver por que esses R$12.000 são devidos, então estou propondo aqui que se baixe em diligência para que se esclareça quais são a origem desses R$12.000. Efetivamente, eu vou ler só um pouquinho aqui a questão da nulidade. O despacho decisório, bem como o acordo recorrido e o consequente ato de cobrança, foram formalizados pela autoridade competente, e na forma que se segue no presente voto, a partir da possibilidade que eu reconheço aqui do CARF, analisar de forma plena a existência ou excesso do débito objeto de cobrança, não resta caracterizar qualquer prejuízo ao exigir ampla defesa pelo contribuinte, uma vez que eu posso, no âmbito do CARF, decidir a favor do contribuinte quanto ao mérito do tema. Assim, uma vez não existindo esse prejuízo, uma vez que eu vou analisar se esses 12.000 são devidos ou não, eu descarto a nulidade. Aí eu vou agora ler um pouquinho da questão do ato de cobrança, não vou ler, que você já conhece, é a posição daquele acordo da NDB, que fala justamente isso ao final aqui. Eu acho que eu até sublinhei em algum momento, que na verdade, até que é aquela parte que eu falei para vocês, olha aqui. As autoridades julgadoras, integrantes conscienciosos, são competentes para apreciar todos os argumentos, quer eles se refiram à existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório, aí vem essa parte final, quer eles se refiram à inexistência ou excesso do débito compensado, que é exatamente esse caso aqui. Então, apesar das restrições pessoais que eu estabeleço em cima, você já conhece, já falei aqui várias vezes, eu acho que nós somos competentes para apreciar esse pedido do contribuinte aqui. E agora, quanto aos elementos fáticos, os únicos elementos que a real dos autos se esclarece de alguma forma a origem do débito é uma referência a um processo de cobrança e um extrato do processo de cobrança, de folhas 183. Eu não consegui achar nos autos elementos que permitem que se conclua qual foi a data de extinção do débito, qual a percussão remanescente se cobra, ou seja, tem o vencimento, mas não tem quando que foi extinto,
para fins de calcular a mora. Então, eu estou propondo a volta do processo para a unidade de origem, para que sejam anexados os elementos que demonstrem detalhadamente como foi realizada a compensação, explicitando, além do vencimento do débito, que eu não consegui achar, a data de extinção, o vencimento do débito aqui, eu não consegui achar a data de extinção, e o cálculo detalhado dos acréscimos legais, de forma que se atinge a cobrança de 12.575,58. Aí eu falo da relatório circunstanciado, possibilidade de intimação ao contribuinte e necessidade de intimação pós-relatório para que ele se manifeste sobre o relatório da diligência com retorno ao CARF para o prosseguimento do julgamento. É isso, pessoal. O outro é exatamente igual, só que eu acho que mas aí é um débito de R$11.000. Mas é exatamente igual, esse é o 41 e 42, e os dois são a mesma coisa. Tem um extratinho onde mostra, depois, na hora de operacionalizar a DRJ, o acordo da DRJ, que tem R$11.000 sobrando, e que, na verdade, se compensa um valor de principal menor do que o valor de débito. Deve ser mora, mas aí a questão é essa, efetivamente. Então, com base nessa possibilidade de nós nos manifestarmos sobre a cobrança que eu adoto, estou adotado particularmente aqui, nunca não adotar, mas você adotar. Então, eu estou voltando por diligenciar para dizer o que são esses 12.000 nesse caso, e no 42 acho que são R$11.000. Mas é basicamente conversão em diligência. É isso. Eu estou aberto aí para dúvidas, esclarecimentos. Mas essa é bem simples mesmo, entendeu? Eu ia dizer que nesse caso não tem problema nenhum em fazer a diligência e ver, apesar de ser uma questão da cobrança do que seria o débito, mas é como eu disse, a gente tem que analisar, eu não reviso o débito em si, o valor do débito, mas dentro do débito que ele informou, existe a questão da compensação, como ela foi feita, se incidiu a mora, se incidiu os juros, por que incidiu, se houve denúncia espontânea, porque às vezes o contribuinte alega que houve denúncia espontânea acompanhada de compensação, que é outra coisa que a gente discute aqui, se teria ou não teria. Então, a gente teria que ver o débito, qual é o vencimento do débito, se ele só declarou em decomp, a data da decomp foi posterior ao vencimento do débito, então incidiu a mora. Então, isso tudo faz parte da compensação como um todo, e não especificamente do débito. Então, assim, fazendo essa observação, eu estou muito tranquila para acompanhar o relator. Tá. Então, pessoal, eu vou colher os votos. E é basicamente isso mesmo, Giovanni. Eu até tentei evitar, se eu conseguisse achar a mora aqui, que eu acho até que já teve um caso aqui que eu dei um provimento aqui de cobrança, mas só que não dá mesmo, entendeu? Esse aqui realmente eu não consegui chegar à operacionalização e eles lá devem saber. Eu não tenho nem, é o que eu falei, quando é que foi extinto o débito para ele calcular a mora. Eu fico, de onde surgiu esse cálculo, não sei. E é um extratinho de uma folha que tem. Eu vejo os 10.000 que ele está se insurgindo contra, mas da onde saiu eu realmente não consegui chegar. Então, doutora Giovana, estou colhendo os votos já, tá, pessoal? Conversão de diligência eu propus. Eu acompanho o relator. Doutor Dornelas. Acompanho o relator. Doutor Lisandro. Presidente, se fosse o caso de votar já pelo julgamento, seria, para manter coerência com o meu voto anterior, daria parcial provimento. Mas, nesse caso, acho que é um esclarecimento procedente a ser a diligência e, na volta, que seria um julgamento definitivo. Então, eu acompanho ela aqui. Doutor Lucas. Acompanho, presidente. Doutor Rafael. Acompanho, presidente. Doutora Mauritânia. Relator, presidente. Doutora Bárbara. Eu também acompanho o relator. Bom, pessoal, então eu já vou proclamar o 41 e 42, que são iguais, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência nos termos do voto do relator. 43 agora, doutor Lucas, acho que é o último dessa tarde, é uma perdecomp também, Sarquis e Sarquis, aí é outros, eu não sei qual é a matéria, que ficou como outros aqui, perdecomp e outros, aí o senhor pode relatar o que é mais em detalhes. Obrigado, presidente. Aqui a discussão é basicamente uma lei que foi declarada inconstitucional pelo STF, e ele quis utilizar o crédito retroativo, né? Crédito que ele tinha, que ele entende fazer juiz. Então, está no presente processo de pedido de restituição do pretenso crédito de ILL
de renda sobre lucro líquido no valor atualizado de 102 mil, formalizado em fevereiro de 2002, bem como a sua compensação com débitos de COFINS apurados no período de janeiro a abril de 96, sob o argumento de pagamentos indevidos a maior que os devidos realizados nos exercícios de 91 e 92, em razão do STF, ao apreciar um recurso especial número tal, ter declarado inconstitucional alguns termos do artigo 35 da Lei 7.713 de 98. Para instruir o seu pedido de restituição, o recorrente anexou aos autos planilhas contendo os valores pleiteados, bem como as cópias de DARF do recolhimento, contrato social, alteração do contrato social, acórdão do recurso especial e cópias da instrução normativa SRF. A autoridade administrativa de primeira instância, após examinar a questão no despacho decisório, indeferiu o pedido de restituição e, consequentemente, não homologou as compensações realizadas, porque na data 15 de fevereiro de 2002, do protocolo do pedido de restituição, o direito da recorrente a repetir o indébito alegado já se encontrava atingido pela decadência. A manifestante tomou ciência do despacho decisório em janeiro de 2007. Inconformada, apresentou manifestação de conformidade, na qual transcreve síntese do despacho decisório, emendas de acordos do Conselho de Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos Fiscais, e, em resumo, argumenta que o despacho decisório merece ser reformado porque o prazo de decadência para o pedido de restituição começaria da publicação do acórdão do STF proferido em ADIM, ou da resolução do Senado que confere efeito erga omnes à decisão proferida inter partes em processo que reconhece a inconstitucionalidade de tributos, ou da data da publicação de ato administrativo que reconhece caráter indevido da exação tributária. Como a instrução normativa SRF número 63 é de 97, e o presente pedido de restituição foi protocolado em janeiro de 2002, cujo prazo final seria julho de 2002, segundo ele, não teria ocorrido a decadência de seu direito à restituição pleiteada. O derradeiro requer que seja reconhecido o direito à repetição do indébito de imposto de renda sobre lucro líquido pleiteado e, por consequência, homologada a compensação. Ou seja, essa instrução normativa aqui é a resolução do Senado, que trata da resolução do Senado, que declarou efeito erga omnes a decisão do STF. Ao tratar da questão, a DRJ julgou improcedente o pleito em decisão assim emendada. O prazo para pleitear a restituição de tributo ou contribuição paga indevidamente ou em valor maior que o devido, inclusive na hipótese de pagamento efetuado com base em lei declarada inconstitucional pelo STF, extingue-se com o decurso do prazo de 5 anos, contado da data da extinção do crédito tributário pelo pagamento. E resignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, repisando os argumentos apresentados em manifestação de conformidade, em especial que, tendo o pedido sido formalizado em janeiro de 2002 e a publicação do ato administrativo que reconheceu o caráter indevido da exação tributária ter ocorrido em julho de 97, o prazo final para o pedido seria 24 de julho de 2002, ou seja, 5 anos do reconhecimento da inconstitucionalidade erga omnes. Por fim, requer o deferimento da restituição e compensação do imposto de renda sobre o lucro líquido. O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade. Partindo ao voto. A matéria litigiosa resta delimitada em relação ao prazo decadencial para a formulação do pedido de restituição pautado em decisão do STF que declarou inconstitucionalidade da cobrança de determinado tributo. O contribuinte não traz nenhum argumento, a argumentação é meramente de direito aqui, tá? Então, me filiando à decisão da DRJ, eu entendo que do exame dos elementos do presente processo, em que pese os argumentos de defesa apresentados pelo contribuinte, entendo que não pode prosperar a pretensão do interessado, porquanto se encontra decaído o seu direito de pleitear a restituição e ou compensação dos valores relativos ao imposto sobre o lucro líquido, recolhidos em abril de 92 a junho de 96. Aqui, continuando, como o último pagamento ocorreu em junho de 96 e o pedido de restituição foi formulado em janeiro de 2001, portanto, além do mencionado quinquênio legal previsto nos artigos 165.1 e 168 caput, ambos do CTN, infere-se que o direito da interessada a pleitear a restituição ou compensação dos supostos pagamentos indevidos afigura-se definitivamente extinto. A alegação de que o prazo para ingresso do pedido de restituição teria início quando da publicação do acórdão do STF ou da resolução do Senado, ou da instrução normativa, não pode prosperar, pois, embora seja inquestionável o efeito ex tunc e a eficácia erga omnes da decisão declaratória do STF, essa não tem o condão de suspender os prazos prescricionais e decadenciais previstos na legislação tributária de regência, muito menos a IN 63 de 97. Um pouco mais lá adiante, eu falo, seguindo ainda o entendimento da DRJ, como se observa acima, mesmo na hipótese de pagamento efetuado com base em lei declarada posteriormente inconstitucional pelo STF,
o prazo para que o sujeito passivo possa pleitear a restituição de valores de tributos ou contribuição que alega ter pago indevidamente é de 5 anos contado da data do pagamento. Ainda seguindo o entendimento, eu estou às folhas 7, tá, do voto. Não sendo a recorrente parte em processo administrativo ou judicial instaurado tempestivamente, que lhe daria o direito, consoante ao artigo 1653, combinado com o 682, ambos do CTN, a pleitear, se fosse o caso, a restituição no prazo de 5 anos, contados a decisão definitiva administrativa ou judicial, incide, no caso, a regra do 1681, combinado com o 651, que fixa o prazo de 5 anos para o pedido de restituição, a contar da extinção do crédito tributário pelo pagamento. Ou seja, ela não estava pendente de decisão judicial quando essa inconstitucionalidade foi declarada, para querer que esses efeitos também fossem a ela atribuídos. Por fim, a discussão acerca do prazo para a repetição do indébito do Poder Legislativo Federal editou a Lei Complementar 118 de 2005, que expressa no artigo 32, expressamente no artigo 32, determinou que o direito para pleitear a restituição no caso de lançamento por homologação extingue-se no curso do prazo de 5 anos contados da data do pagamento. Assim, tanto pela interpretação do STJ quanto pela posição da administração tributária, escudada na posição sobre o tema do STF, bem como a interpretação dada pelo artigo 1681 do CTN, pelo artigo 3º da Lei Complementar 118, é certo que, ainda que comprove a existência de valores passíveis de restituição na data de protocolização do pedido, em janeiro de 2002, em face do transcurso do prazo de 5 anos da data de extinção dos créditos tributários correspondentes, encontrava-se também extinto o direito de pleitear a repetição de indébito relativo a quaisquer recolhimentos efetuados até junho de 96. E, adotando as razões de decidir da DRJ, presidente, eu conheço do recurso, mas no mérito nego o provimento. Não sei se ficou claro aqui. Ele está querendo que, a partir dos efeitos da decisão do STF, ele tenha 5 anos, ou seja, poderia ser reaberto de crédito de valores pagos em 90, em 80, porque seria 5 anos da data da declaração da inconstitucionalidade da lei pelo STF. Ô, Lucas, está aberto, presidente? Está aberto, pode falar, doutor. Esse é um assunto que a gente já enfrentou aqui no colegiado. Eu fui relator de alguns processos de LL. E eu puxei um aqui, mais recente aqui foi em 2019, fevereiro de 2019. Você não estava no colegiado, não. Roberto, eu, Nelson, Carlos, Daniel, Giovana, Amélia, Bianca, Fernando. A gente, na ocasião, só para poder, na verdade, estou só trazendo um fato, certo? Entendimento da turma sobre isso, mas, obviamente, isso não obriga você e nem obriga o próprio conselheiro que julgou nesse sentido. A gente aplicou o entendimento do STJ com base não em normativa, mas com base no CTN, da tese dos 5 mais 5, 10 anos, tendo em vista que o pedido foi formulado em 2002, no seu caso concreto. Então, 9 de junho de 2005, salvo engano, foi a data, o termo que foi fixado, inclusive, salvo engano, o repetitivo. Salvo engano, não, por repetitivo. Dornelas, eu ia até dizer, tem a súmula CAF 91. Isso. Que diz isso. Então, o repetitivo, é isso que eu ia concluir. O repetitivo que obriga o conselheiro, e tem uma súmula CAF que é nesse mesmo sentido. Então, só para poder a gente fazer esse balanço aí. É isso mesmo. Então, desse jeito, a não ser que você enquadre que é um distingue, né? Não, eu não tinha conhecimento da súmula, vou ser sincero, não tinha verificado que ela... Foi o primeiro caso que eu estou julgando nesse sentido, tá? Tem julgados de outras turmas também, no mesmo sentido que o Dornelas falou. Mas Lucas, nesse caso ele é tranquilo pelo seguinte, quando você estava falando, eu me lembrei dessa súmula, ele diz, o pedido de restrição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, que é a data da Lei Complementar 118 que você citou,
No caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 anos, contado do fato gerador. Então, o que a gente teria que observar aí não é exatamente, primeiro, se ele é indevido por conta de uma decisão do STF. Ok, que foi lá em 97, mas, nesse momento, o que mostra relevante é o seguinte, o tributo, se eu não me engano, foi de abril de 92 a junho de 96. Seria indevido por conta da decisão do STF. Como é tributo sujeito a lançamento por homologação, seria de abril de 92, que é a ocorrência do fato gerador, mais 5 mais 5. Como ele parece que pediu em janeiro de 2002... Fevereiro de 2002. Fevereiro. Então, todo o período de abril de 92 a janeiro de 96, que é o período pleiteado, estaria dentro dos 10. Então, assim, e aí é irrelevante essa coisa de o Supremo ter decidido em 97, ele vai pedir lá de 80 para trás. Não, não vai, porque do dia do pedido, ele vai contar 10 anos para trás. Então, o prazo máximo dele aí seria fevereiro, foi quando ele pleiteou. Não, nesse sentido da súmula, eu reviso o meu voto, então. E aí ele vai ficar bem pequenininho. Só manda o pessoal voltar e reavaliar. 301-003-750. Repete, por favor, Dornelas. 301-003-750. 750? 301-003-750. Esse é um entre tantos. Mas é da turma. Aí, justamente, a lei complementar 118, ela diz, mesmo no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, 5 anos. Aí, a partir daí, não tem mais dúvida e, por isso, essa data aí, fatídica de 9 de junho de 2005. Aí, no caso, dá para passar o provimento, né, Lucas? Para poder voltar para analisar. Para verificar o crédito. A decadência. Isso. Esperar o óbice da decadência e verificar a existência do direito creditório. E aí, novo rito de praxe, né? Manifestação, blá, blá. Estava olhando aqui, não sei se vocês viram isso, que tem um julgado aqui aí não tem nada a ver com o que vocês estão discutindo, não. Eu vi que a 2402 julgou agora em novembro, e Lully, restituição. Eu não entendi muito bem, não. Por que a competência foi para lá, na segunda sessão. Mas isso aí não é... Vamos votar, presidente? Vamos, podemos votar, pessoal. Mas é isso mesmo, Lucas, eu subscrevo integralmente as observações de Ornadas da Giovana, Suma Ref 91, o pedido foi anterior e os 10 anos acho que dá tempo. Acho que dava em abril mesmo, eu contei abril também, então, na verdade, ele pediu em fevereiro, né, então deu tempo. Isso, aí eu revejo meu voto para parcial provimento, para que seja analisada a existência do direito creditório pela unidade de origem, retornando aí, oportunizando o contribuinte e eventual manifestação de conformidade e tal, todo aquele... Então, pessoal, o doutor Lucas está votando por dar provimento parcial para retornar à unidade de origem, afastando, assim, a questão desse prazo prescricional. Esse é o voto do relator, eu vou colher os votos, doutora Giovana. Eu acompanho o relator. Doutor Dornelas. Também acompanho o relator, presidente. Doutor Lisandro. Acompanho o relator, presidente. Doutor Lucas é o relator. Doutor Rafael. Acompanho, presidente. Doutora Mauritânia. Acompanho, presidente. Doutora Bárbara. Eu também acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, então ficou por unanimidade de votos dar provimento parcial ao recurso para retornar o feito à unidade de origem, nos termos do voto do relator. O senhor complementa aí, tá, doutor Lucas? Uhum. Nós cumprimos agora o que a gente tinha programado para a tarde, que era, na verdade, resgatar os processos da manhã. Então, acho que, não sei se vocês querem antecipar alguma coisa, porque amanhã, na verdade, a gente tem poucos processos agora pendentes, e não há como pensar em não ter sessões, efetivamente, ou antecipar muita coisa, porque tem sustentação oral de manhã e de tarde. Então, vai ter sessão de manhã.
o efeito prático não adianta se a gente agora, né? Não adianta, porque a sustentação oral tem que ser cumprida no dia, efetivamente. Então, não adianta a gente ficar... E não tem muita coisa realmente, porque tem várias retiradas de pauta muito longas. Então, pessoal, acho que é isso. Então, vou encerrar a sessão aqui. Acho que Tainá, pode encerrar a gravação, por favor.